E em mais uma edição do Pode Mais, Diferente dos Iguais, hoje eu tenho a alegria de receber Irmã Maria José. Bem-vinda. Ô, Marley, muito obrigada pelo seu convite. Agradeço de coração você convidar para a gente falar um pouquinho da nossa missão, da nossa vida, da nossa consagração, da vida religiosa. No próximo domingo é o dia... Que dia que é especial que é, irmã? Domingo nós celebramos o dia das religiosas, dia dos religiosos, dia dos consagrados. E é o terceiro domingo, porque no mês de agosto nós celebramos as vocações. Cada domingo nós celebramos uma vocação. Perfeito. O primeiro domingo foi a vocação sacerdotal. No segundo, nos pais, que iniciamos a Semana da Família, a qual nós estamos agora, celebrando, rezando. E no próximo domingo nós encerramos a Semana da Família e celebramos também o Dia da Vida Consagrada. Eu quero mandar um alô muito especial para todas as irmãs aqui da nossa paróquia. Agora, como que foi receber este chamado e estar há tantos anos atendendo a este chamado no seu coração? Então, Maria, é uma longa história. Eu vou sintetizar porque é uma longa história. Eu, desde pequena, eu ia à missa, participava da catequese com minha mãe, com meus irmãos. E eu morava num sítio lá no Paraná, no interior do Paraná. E a gente andava 7 quilômetros para ir para a missa. Mas era uma alegria tão grande a igreja, chegar no domingo para ir para a missa, que gostoso. Ir para a igreja participar da catequese, ver aquele povo conversando, cantando, rezando. Aquilo para mim era uma festa. E aí foi tecendo dentro de mim esse desejo de também fazer acontecer isso na vida de outras pessoas, na vida de outros. E quando eu estava me preparando para a primeira comunhão, eu falei um dia para minha mãe, porque eu vi as irmãs brincando com as crianças, sabe, depois da catequese. Elas não davam catequese, mas eu acho que elas coordenavam. E aí elas brincavam com as crianças, conversavam, abraçavam. Eu achava aquilo tão lindo. Eu disse para minha mãe uma vez, quando eu crescer eu quero ser igual. Minha mãe olhou para mim e falou assim, nada, isso é coisa de criança. Fiquei triste, mas tudo bem, deixei, Aí passou, eu continuei e tal. Aí quando eu estava com 8 anos, eu fui estudar no Colégio das Irmãs, lá no interior do Paraná. E aí eu vi as irmãs andando pelos corredores, rezando com as crianças, cantando com as crianças. E eu achava aquilo muito lindo. Eu achava, gente, que coisa linda isso aí, que as irmãs fazem. E continuou e foi alimentando dentro de mim, quando eu crescer, eu quero ser igual. E a diretora levava muita gente para a biblioteca. E lá eu ficava olhando os livros, lendo. E eu vi umas revistas que tinham umas irmãs que vinham para a Amazônia, que iam para outro país, de mãos dadas com as crianças, com aquele bornalzinho pendurado, e lá com aquelas crianças simples, povo. Eu olhava e falava, meu Deus, eu ficava encantada com aquilo. No outro mês eu ia para a biblioteca, a outra revista, com aquelas irmãs longe do Brasil, deixando a sua... Eu falava, gente, que coisa linda. E aí eu vejo que tudo isso foi Deus tecendo dentro de mim a vocação. Claro que eu não sabia, mas Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. E aí, quando chegou na adolescência, como todo adolescente, eu falava, meu Deus, imagina ser freira, quero nada. Aí continuei estudando, fui fazer faculdade e tal. E aí, quando eu já estava fazendo faculdade, foi uma irmã lá na nossa cidade, chamada Irmã Flávia Maria. Irmã Flávia Maria, ela foi animadora vocacional de muitas jovens. E a Irmã Flávia me convidou, ela tocava violão, sabe, uma pessoa super animada, muito próxima dos jovens. E ela me convidou para participar do encontro em Maringá. E eu fui. E eu participei do encontro, aí depois voltei para casa, voltei e tal, depois de uns 3 meses ou 6 meses, não lembro, ela convidou para outro encontro. Aí nesse encontro ela já convidou a gente para fazer uma experiência, Então fomos fazer essa experiência. Morar lá com as irmãs, conviver, rezar com as irmãs, trabalhar com elas, ficar lá fazendo aquela convivência essa, que eu fui para Maringá e estou hoje há mais de 30 anos. Já era, assim, o início de tudo. Era o início de tudo, porque Deus já foi, desde pequenininha, Deus já foi tecendo dentro de mim. Claro que eu não sabia, mas Deus já tinha seus planos para comigo. A minha vocação é me doar, e por amor darei o meu melhor. Agora, em relação às religiosas que você faz parte, irmã, como que nasceu essa instituição? Há quantos anos que ela existe? Olha, em 1823, uma jovem chamada Madre Agathe Verhelli, ela sentiu o apelo de Deus de trabalhar com a juventude, trabalhar com as crianças pós-guerra.
porque havia uma revolução entre a França e a Bélgica. E depois de uma revolução, o que sobra, né? Dor, sofrimento, órfãos, viúvas. E ela sentiu esse apelo de Deus de fazer esse trabalho com essas crianças lá na Bélgica e em Bruges. E ela começou. Não foi muito fácil, encontrou muita dificuldade. Na época, Napoleão Bonaparte interviu. Foi bem difícil para ela. Mas como todos aqui, toda vocação, tem provações. Exatamente. E ela não Podia ser não diferente. podia ser diferente. E aí, Inês Margarida Verhelli, que era aquela jovem da sociedade, começou a congregação, que tem toda uma história antes, mas é bem longa. Então ela começou essa congregação em Bruges. E em 1823. E essa congregação foi crescendo, né? Outras jovens foram somando a ela. E quando foi 1896, essa congregação que nasceu na Bélgica veio para o Brasil. Uau! Que o Papa Leão, olha bem, 200 anos depois está um outro Leão, né? Leão XIV, era o Leão XIII. Ele pediu que as congregações da Europa viessem para a América para evangelizar. Porque vinham os europeus, vinham os imigrantes, vinham as ovelhas. Precisava dar sequência. Faltava dos pastores Precisava para dar sequência. passar a mensagem, né? Perfeito. Então ele convidou várias congregações. E dentre essas estávamos nós. Tem várias congregações que vieram nessa época, que fizeram 200 anos há 2 anos atrás. Então, em 1823, né, nasceu. Em 1896 veio. E quando elas chegaram aqui no Brasil, eram as belgas, vieram com o coração aberto para a América, sem conhecer língua, sem conhecer as pessoas, sem conhecer nada, mas tinham uma grande graça. Deus os esperava aqui. Agora, dentro do Brasil, em quantos locais que vocês estão com essas religiosas? Olha, estamos em vários estados. Começou por Recife, né, que elas chegaram em Recife, depois foi para Fortaleza, Maceió, Campina Grande, tem Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata, Garanhuns, tem várias cidades do Nordeste. E quando foi em 1960, elas desceram para o Paraná. Então foram para Maringá, Mandaguaçu e Santa Isabel do Ivaí. E aí encontraram um bispo que acolheram, que convidou elas para estar lá no Paraná. E elas, então, começaram o trabalho no Paraná. Então, quando foi em 1960, foram para lá. E lá estão evangelizando até hoje. E quando foi em 2007, Dom Gentil de Lázari as convidou para vir para o Mato Grosso. Tinha uns ex-alunos lá no Mato Grosso que queriam que seus filhos estudassem numa escola que eles estudaram lá em Maringá, no Regina Mundi. E aí, Dom Gentil trouxe elas para começar um colégio no Mato Grosso. Foi quando nasceu o colégio Regina Passes, em Sinop, Regina Tchela, em Sorriso, que é filho do Regina Mundi de Maringá. Perfeito. E aí, depois que nós estávamos no Mato Grosso, a irmã Fabiana Maria, que era a provincial da época, sentiu o apelo de Deus, o apelo da igreja, o apelo de Deus para virmos para Rondônia. E aqui estamos. Há quanto tempo tu está aqui em Cabixi? Há 2 meses. Há 2 meses. Eu conheci essa mulher cheia do Espírito Santo há pouco tempo atrás, em um casamento que eu tive um pouco mais de proximidade, eu me encantei. E eu sou muito fiel e eu sou muito agraciada com o Espírito Santo. E eu fui chamada essa semana também para falar um pouco a respeito dessa vocação. E porventura, não digo porventura, acho que foi o Espírito Santo realmente quem me despertou esse desejo de conversar e falar a respeito. Só que antes da gente falar a respeito dessa vocação, de fazer um convite para as gerações que estão aí, eu quero saber um pouco a respeito dos desafios que essa vocação traz. Porque assim, mudar de lugares, mudar sempre de comunidades, com outras realidades, enfrentando sempre um novo. Qual que é o maior desafio nisso tudo? Como que você tem lidado com isso? Olha, a gente quando, né, nas etapas de aspirantado, postulado, noviciado, generado, a gente já tem essa formação e nós somos preparadas para. Tanto é que quando a gente faz os votos, tem uma cerimônia, a gente fala assim: Madre, eu estou disposta a ir para qualquer casa e qualquer superiora. Então, aonde precisar de nós, nós devemos estar. Inclusive agora, ultimamente, nós somos orientadas e conduzidas para dizermos que nós podemos ir para qualquer país, aonde precisar.
né? Temos agora a irmã Marivane que está indo para a Bélgica, está saindo de Maceió, está indo para a Bélgica fazer comunidade, acompanhar, estar com a irmã Jaqueline, que está na Bélgica, na cidade de Verviers. E nós temos a irmã Águida também, que está na Bélgica. E, como eu te dizia, nós nascemos na Bélgica. Da Bélgica viemos para o Brasil, então saímos do continente europeu, nos expandimos para a América e depois também, ao mesmo tempo que viemos para a América, também fomos para a África. Então estamos nesses 3 continentes. E agora, celebrando os nossos 200 anos, rezando, estudando, conversando, discernindo, sentimos o apelo de alargarmos o nosso espaço e avançarmos para águas mais profundas, indo para a Ásia. Nossa. Então, a congregação está estudando, rezando, discernindo, para darmos um passo a mais e partirmos para a Ásia, para aquele continente que está, assim, sedento de Deus, embora tenha bastante muçulmano, bastante judeus, bastante outras religiões, inúmeras religiões. Eles têm inúmeros deuses, mas o hinduísmo também é muito forte, mas o catolicismo está ser levado e já está presente, então. Agora precisamos fortalecer. E lá nesse continente, como nós sabemos, os primeiros que vieram para o Brasil, os consagrados, eram religiosos da Europa. Vejam, padres italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses. E hoje a Europa está um caos em relação às vocações, em relação à religião. E hoje, onde está surgindo vocações, é no continente asiático. Então, a semente que foi trazida para cá, agora das sementes leva de volta. Levamos, exatamente. O Papa, você está falando uma coisa muito interessante. O Papa João Paulo II, ele dizia, vamos fazer o caminho de volta para a Europa. Os europeus vieram e trouxeram a semente. Nasceu, fortaleceu, deu frutos. Agora é a hora da América. A Europa evangelizou a América. Agora é a hora da América retornar e evangelizar. Então nós estamos indo de volta. Existe nesse coração aí, cheio do Espírito Santo, medo quando você vai para um lugar novo? Não, medo, não. Vai muito da personalidade da pessoa, do jeito de ser da pessoa e tal, né? Sim. Eu sempre gostei de aventura, de coisa diferente, de lugares novos, coisas novas, de viajar, sempre gostei. Então, ter o convite de ir para outro país, ou para outro continente, ou para outro estado, para mim eu vou numa boa, entende? Porque uma coisa eu tenho certeza, Jesus está lá nos aguardando. Com toda certeza. Agora, irmã, a gente percebe o trabalho de vocês, que é muito enraizado nas pastorais e tudo mais. Mas o que a congregação tem feito para levar este legado para as próximas gerações? Porque nós sabemos que nós temos aí uma geração com muita facilidade em relação aos meios de comunicação. E qual que é o maior desafio para levar este legado de vocês para as próximas gerações? Essa pergunta é bastante interessante, Marli, porque realmente a questão vocacional, o que está acontecendo na Europa, que vem acontecendo há 30, 40 anos, está chegando no Brasil pelo sul do país. Essa diminuição de vocações. Um dos primeiros motivos é a diminuição de filhos. Exatamente. As famílias tinham 8, 10 filhos, 6, 8 filhos, 12. Hoje é 1, 2. Hoje tem 1, 2. Então ele tendo 10 filhos, 8 filhos, ter 1 ou 2 que fosse para a vida religiosa... Sim, era normal. Né? Mas hoje você tem 2 filhos e fala, nossa irmã, eu ouço mãe falar assim, irmã, mas eu quero ter um neto, eu não quero que meu filho vá, minha filha até que quer. Então a gente encontra pessoas que gostariam de ir, mas pensando nos pais, pensando, não vai. Então um dos motivos é a diminuição de filhos nas famílias, que aconteceu na Europa com o controle de natalidade há vários anos e hoje vem entrando no Brasil. Hoje. Reflete. Isso é um dos motivos. Mas também essa gama de informações que tem, tudo isso que o mundo oferece para a juventude, então isso vem dificultando um pouco, entende? São muitas vozes que eles têm, que eles ouvem, que vêm muitas informações, então o focar nas coisas de Deus, o se doar, é um pouco difícil, porque são muitas solicitações. Na verdade, os meios de comunicação atuais, eles facilitam, mas eles deixam o ser humano em si com muita pressa para tudo. E quando a gente fala de fé, quando a gente fala de se colocar à disposição da igreja, ou então das ações da igreja,
Nós precisamos lembrar que precisamos deixar os meios de comunicação por muitas vezes de lado e trabalhar como seres humanos, colocar o coração para ouvir e para se colocar à disposição. Eu falo isso por mim, porque este desejo de estar aqui gravando com a irmã, já fazem dias que eu tenho e eu fiquei protelando, porque a gente faz muito isso. E o ser humano precisa voltar seu coração, seus dons e ouvir ao Espírito Santo que chama. A gente aqui não atende. É verdade. Você falou uma coisa que é muita verdade mesmo. Porque a gente às vezes sente o apelo de Deus, mas as vozes são tantas que a gente se envolve e dá pouco ouvido para Deus. E isso vem acontecendo com a nossa juventude. O jovem até deseja, mas são tantas solicitações que ele se perde. E ele fica meio perdido e não sabe que voz ouvir. Às vezes o coração está pedindo, mas as solicitações do mundo abafam. Então agora, isso acontece, muitas vocações se perdem. Eu encontro pessoas que já são casadas, têm família, e falam, irmã, quando eu queria ir, não tive quem me ajudasse, não tive quem incentivasse, não encontrei uma pessoa que me orientasse. Ah, minha mãe falou isso, eu fui por ela, não fui. Mas eu digo que eu seria muito feliz. Agora, deixa eu fazer um convite para você, mãe, que está em casa nos acompanhando essa conversa gostosa dessa tarde aqui. Me perdoe minha voz, estou com bastante gripe, mas assim, se você tem a sua filha aí, que você percebe que ela tem este desejo, ou se você observou este dom dela, como que as mães, ou então as adolescentes, as meninas, as jovens que estão nos acompanhando em casa, qual que é o passo a passo que elas devem proceder caso elas tenham este desejo no seu coração? É bem interessante você pede para ser colocado, porque às vezes a jovem fica perguntando, mas como é que eu faço? Eu sinto o apelo, mas eu não tenho coragem de falar entre as amigas, porque vão tirar na minha cara, eu não tenho coragem de falar em casa, porque minha mãe... O que eu faço? Primeiramente, participar das atividades da igreja, da catequese, ajudar da catequese, estar na infância missionária, estar nos acólitos, nos coroinhas, participar das coisas de Deus. Sentir isso. Isso vai ajudando a tecer dentro dela, dentro do jovem que eu digo, o jovem menino, a menina, o jovem. Tecer dentro de você o desejo de estar perto de Deus, o desejo de se doar. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai sentindo aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação, vai dizendo, vai tecendo dentro da gente, dizendo assim, é isso mesmo, eu acho que é isso, eu acho que é por aqui, vou em frente. E vai dando passos, vai se envolvendo e vai cada vez mais o coração se alegrando e sentindo aquela alegria que não vem das coisas materiais, mas vem de Deus. Mesmo porque, e eu sou uma testemunha disso, quando a gente confia no Espírito Santo, quando a gente tem isso dentro da gente, existe uma preparação que por vezes não é consciente. O desejo vem, se a gente confia no Espírito Santo, a gente é capacitado. Eu sou uma das testemunhas de que eu não me sinto capacitada para fazer as coisas que eu faço, principalmente em relação à comunicação, mas eu creio nesse Espírito Santo que habita em mim. Eu sempre falo, não sou eu quem faço, é o Espírito Santo que habita em mim. Então confie neste Espírito Santo e desperta esse desejo no seu coração, seja você adolescente, jovem, já adulta, ouça este chamado. Agora, domingo que vem, então, é o domingo das religiosas. Exatamente. E você falou uma coisa aqui que eu queria retomar. Você adolescente, você jovem, você adulto. Porque hoje é muito interessante, é um fenômeno interessante, Marlene. Hoje, antes era mais adolescente que pedia, 15, 16 anos, dizia assim, acho que eu quero ser freira, como que eu faço, irmã? Hoje, nós temos, as vocações hoje são mais adultos. Jovem com mais de 25, 26, 27 anos, já na faculdade, já fazendo a segunda faculdade. Nós tivemos o exemplo agora do seminarista Diego, que veio. Exatamente. Os dois já tinham faculdade, o Diego já era profissional, entendeu? Então, e nós também temos, por exemplo, em Sinop, uma jovem que já tinha sua empresa, já tinha 29 anos, e ela falou assim, agora eu sinto o apelo de Deus, agora que eu acho que é hora de eu ir. Então hoje já está na casa de formação, lá em Lagoa Seca, e já está fazendo a caminhada dela, assim, no 3º ou 4º ano de caminhada na vida religiosa. Então hoje vem surgindo jovens já mais maduros. Isso é muito interessante. É um fenômeno na história. Precisa ser trabalhado. Agora, falando a respeito deste próximo domingo, eu quero mandar um alô muito especial para a irmã Luísa e também para a irmã Nazaré, que estão há mais tempo em nossa comunidade, mas que elas representem todas as irmãs a nível de Brasil, de nosso país todo, que receberam este chamado. Que seja um dia muito especial. Que bom que vocês aceitaram esse chamado, que bom que vocês estão aqui na nossa comunidade.
Assim como você também. Seja muito bem-vinda, a gente se Muito sente obrigada. muito agraciado por Deus e pelo Espírito Santo pela tua presença. Amém. Sim, Vamos sim. deixar uma mensagem bem especial para as mulheres que estão em casa nos acompanhando e têm esse desejo, não? A você, querida jovem, a você, adolescente, a você, mãe que tem sua filha e sua mães, madrinhas, tias, né? Pais. Se tua filha ou teu filho sente o desejo, sente o apelo, ou você vê sinais vocacionais nele, alimente essa planta, agoe essa semente com oração, com palavras de ânimo, com palavras de conforto, incentive para que possa crescer e florescer. E assim outras pessoas poderão beber dessa fonte. A sua filha ou seu filho será um presente para a igreja. Ter um filho ou uma filha na vida consagrada é uma bênção para uma família. Então, querido pai, querida mãe, querido padrinho, catequista, alimente a vocação na vida do seu catequizando. De repente, esse menino está na sua catequese, que é seu catequizando, vai ser o padre que vai te atender na velhice, vai te confessar um dia. Às vezes a tua catequizanda vai ser a irmã que vai ajudar seus netos. Então alimente, se você sente semente da vocação, porque às vezes as pessoas, é por inocência, não é nem por maldade, abafa. Brincando, fazendo brincadeira de mau gosto. Então a criança se encolhe, a criança se cala. Então alimente, adube, regue a vocação que está no seu jovem, no seu adolescente. E eu, como comunicadora, eu quero dizer para você que sente esse desejo no seu coração, seja para irmãs ou então seja para os meninos para serem padres, digam sim e não tenham medo. Essa tarde aqui, essa nossa conversa foi uma coisa assim, nada pensada com antecedência, mas tudo dentro da confiança no Espírito Santo. Então, aceite o desafio, diga sim e com toda a certeza o Espírito Santo vai capacitar você para fazer uma estrada bonita. Amém. Obrigada Imagina. por ter aceito este convite. Precisando, estamos aqui. Faz parte do nosso sim, E por colocar acolher o apelo. a tua luz e os dons do Espírito Santo que você tem, que já viajaram tanto e que estão hoje aqui em Cabixi, trazendo luz, trazendo alegria e Amém. também quando você partir para uma outra missão, em outro lugar, que você leve também um pouquinho aqui de Cabixi, tá? Com certeza. Levarei vocês no meu coração.